A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sobre a Palavra de Deus, um espaço onde juntos estudamos a Palavra de Deus e buscamos crescer espiritualmente a cada dia. A Bíblia é viva, poderosa e transformadora, e hoje vamos mergulhar em um ensinamento especial que pode fortalecer sua fé e trazer mais direção para a sua vida. Então, já pegue a sua Bíblia, abra seu coração e venha comigo nessa jornada de aprendizado e reflexão. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir algo muito importante. Se este conteúdo edifica a sua vida, não esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos estudos e mensagens. Mas antes da leitura da palavra, vamos tirar um momento para falar com Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria para entender a palavra que Ele tem para nos entregar hoje. Senhor Deus, Pai amado e soberano, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua santidade e o Teu infinito amor por nós. Tu és o Deus que revela mistérios, que ilumina mentes e transforma corações. Por isso, viemos a Ti, com humildade, pedindo que nos conceda sabedoria e discernimento para entender a Tua palavra. Senhor, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, e que ela penetra até o mais profundo do nosso ser. Que, ao abrirmos as Escrituras, o Teu Santo Espírito nos conduza, nos revelando a verdade que precisamos compreender hoje. Afasta de nós toda distração, todo cansaço, toda resistência em nosso coração, e nos faz sensíveis à Tua voz. Dá-nos entendimento, Senhor, para que não apenas lemos, mas absorvamos cada ensinamento que o Senhor quer nos entregar. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela nos corrija, nos fortaleça, nos console e nos transforme. Que possamos não apenas conhecer mais sobre Ti, mas viver de acordo com a Tua vontade, aplicando cada ensinamento no nosso dia a dia. Senhor, que nada em nós endureça o coração para a Tua verdade. Se há dúvidas, traz clareza. Se há medo, traz coragem. Se há inquietação, traz paz. Que possamos nos render completamente a Ti, com o coração aberto e desejoso de aprender mais e mais de Ti. Obrigado, Pai, por nos permitir ter acesso à Tua palavra, por nos ensinar e nos guiar através dela. Fala conosco de maneira profunda e pessoal, e que essa leitura traga frutos para a nossa vida e para a vida daqueles ao nosso redor. Oramos com fé e gratidão, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A palavra que vamos meditar hoje está no livro de Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 19. Deus manda a Abraão sacrificar seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha,
e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então, disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então, levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse: Por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então, Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Esta passagem de Gênesis 22 é uma das mais profundas e significativas de toda a Bíblia, pois revela o grande teste de fé de Abraão. Ao mesmo tempo, aponta profeticamente para o sacrifício de Cristo. No início do texto, Deus chama Abraão e lhe dá uma ordem extremamente difícil: oferecer seu próprio filho, Isaque, em sacrifício. É importante lembrar que Isaque era a promessa de Deus a Abraão. Durante anos, Abraão e Sara esperaram pelo filho que Deus prometeu dar-lhes, e agora, quando finalmente tinham a bênção em seus braços, Deus pede que ele seja entregue em holocausto. Esse pedido, humanamente falando, era impensável, pois além do amor de um pai por seu filho, parecia contradizer a própria promessa divina de que Isaque seria o herdeiro por meio do qual Deus cumpriria seu pacto. No entanto, vemos que Abraão não questiona a ordem de Deus. O texto nos mostra que, logo pela manhã seguinte, ele se levanta e parte para a jornada que o levaria ao sacrifício. Isso demonstra sua confiança e obediência absoluta ao Senhor. Ele não discute, não tenta negociar com Deus e nem hesita, apenas segue o que lhe foi mandado, pois sabia que Deus era fiel. Essa confiança de Abraão é evidenciada ainda mais no versículo 5, quando ele diz aos seus servos que ele e Isaque iriam adorar e depois voltariam. Isso indica que Abraão acreditava que, de alguma forma, Deus proveria uma saída, talvez até ressuscitando Isaque se fosse necessário. Ao longo do caminho, temos um momento muito significativo quando Isaque percebe que algo está faltando. Ele carrega a lenha sobre seus ombros, enquanto Abraão leva o fogo e o cutelo. Mas há um detalhe que chama sua atenção: onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta de Abraão é de uma fé impressionante e também carrega um significado profético. Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não sabia exatamente como, mas ele cria que Deus daria um jeito, pois Deus nunca falha em suas promessas. Quando chegam ao local determinado, Abraão constrói um altar, coloca a lenha e amarra Isaque para oferecê-lo. Aqui é possível imaginar o quão difícil deve ter sido esse momento para ambos. Isaque, sendo um jovem forte, poderia ter resistido, mas não há registro de que ele tenha lutado contra seu pai. Isso sugere que ele confiava em Abraão, assim como Abraão confiava em Deus. Esse detalhe nos lembra muito de Cristo, que, como um cordeiro, não resistiu ao seu próprio sacrifício. Quando Abraão ergue o cutelo para imolar seu filho, o anjo do Senhor brada do céu e o impede de continuar. Deus havia visto a obediência e o temor de Abraão, provando que ele não hesitou em entregar o que tinha de mais precioso. Esse momento é essencial para compreendermos o propósito do teste. Deus não queria o sacrifício de Isaque, mas sim a total submissão e fé de Abraão. E então, de forma providencial, Deus proveu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, substituindo Isaque no altar.
Esse evento não é apenas um teste de fé, mas também um grande símbolo profético. O carneiro representa Cristo, que tomou o nosso lugar no sacrifício. Assim como Deus proveu um substituto para Isaque, ele também providenciou um substituto para a humanidade, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A localização do sacrifício também não é um detalhe qualquer. A terra de Moriá, onde Isaque seria sacrificado, é a mesma região onde, séculos depois, Jerusalém seria construída e onde Jesus seria crucificado. Depois desse evento, Deus reafirma sua promessa a Abraão. Como recompensa por sua obediência, Deus jura por si mesmo que multiplicará sua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar, e que, por meio de sua linhagem, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa bênção se cumpre plenamente em Cristo, descendente de Abraão, por meio de quem a salvação foi estendida a toda a humanidade. Ao final do relato, Abraão volta com seus servos e segue para Berseba, encerrando essa jornada de fé. Essa história nos ensina lições fundamentais sobre confiança, entrega e fidelidade. Muitas vezes, Deus pode pedir algo difícil de nós, algo que não entendemos, mas precisamos confiar que Ele tem um plano maior. A obediência de Abraão nos mostra que, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, Deus sempre proverá aquilo de que precisamos. Seja no aspecto espiritual ou material, Ele é Jeová Jiré, o Deus que provê. Que essa passagem nos leve a refletir. Estamos dispostos a confiar em Deus a ponto de entregar tudo em Suas mãos, até mesmo aquilo que mais amamos? Será que nossa fé é forte o suficiente para obedecer sem questionar, sabendo que Ele tem o melhor para nós? Assim como Abraão e Isaque, que possamos caminhar com fé, crendo que Deus proverá sempre. Antes de encerrarmos, eu quero te convidar a orar junto comigo. Que possamos, neste momento, nos render diante de Deus, agradecendo por Sua palavra e pedindo que Ele nos ajude a viver com fé e obediência, assim como Abraão. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos colocamos diante da Tua santa presença neste momento, reconhecendo a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua fidelidade. Tu és o Deus que governa todas as coisas, que conhece os nossos corações e que tem um propósito perfeito para cada um de nós. Hoje, ao meditarmos nesta passagem de Gênesis, vemos o grande exemplo de fé e obediência de Abraão, que mesmo sem entender completamente os Teus planos, escolheu confiar em Ti. Senhor, como é difícil, às vezes, entregar aquilo que amamos em Tuas mãos. Como é desafiador abrir mão daquilo que nos é mais precioso, sem questionar, sem hesitar. Mas, através dessa história, aprendemos que Tu és um Deus que prova a nossa fé, não para nos destruir, mas para nos fortalecer e nos levar a um nível mais profundo de intimidade contigo. Pai, ensina-nos a confiar em Ti, como Abraão confiou. Que possamos responder ao Teu chamado com a mesma prontidão que ele teve ao dizer: Eis-me aqui. Dá-nos um coração submisso à Tua vontade, que não resiste ao Teu chamado, que não coloca desculpas diante das Tuas ordens, mas que simplesmente obedece, crendo que Tu és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Senhor, quando Abraão subiu o Monte Moriá, ele levou consigo o seu maior tesouro, aquele que representava a promessa que Tu mesmo fizeste a ele. Ainda assim, ele não hesitou em entregá-lo de volta a Ti. Que possamos aprender essa mesma lição, Pai. Ajuda-nos a não colocar nada acima de Ti em nossas vidas, a não retermos o que Tu nos pedes, e a confiar que, se Tu nos provas, é porque tens algo maior para nos ensinar e nos revelar. Também vemos, Senhor, que Isaque, ao carregar a lenha do sacrifício, se torna uma poderosa figura de Cristo, que carregou a cruz para o sacrifício final. Esse relato nos aponta para a maior provisão que já recebemos, o Teu Filho Jesus, que morreu em nosso lugar. Pai, assim como Tu proveste um carneiro para substituir Isaque, Tu também providenciaste Jesus como o Cordeiro perfeito, que tirou os nossos pecados e nos deu a vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça, que nos alcançam mesmo sem merecermos. Ó Deus,
Queremos declarar hoje que cremos que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Assim como Tu proveste um sacrifício para Abraão, nós cremos que Tu és poderoso para prover tudo aquilo que necessitemos. Seja provisão espiritual, emocional, financeira, familiar ou ministerial, sabemos que nada nos faltará, pois Tu és um Pai fiel. Senhor, se estamos enfrentando provações, ajuda-nos a enxergar além da dor e a confiar que Tu tens um propósito maior. Se estamos passando por momentos de entrega, dá-nos forças para colocar tudo diante do Teu altar, certos de que aquilo que entregamos a Ti nunca se perde, mas é transformado em bênção. Pai, que essa passagem nos ensine a permanecer firmes mesmo nos momentos de incerteza. Que possamos lembrar que Tu és um Deus que cumpre Suas promessas, que nunca nos abandona e que sempre age no tempo certo. E que, assim como Abraão foi grandemente abençoado por sua obediência, também possamos viver as Tuas promessas e ser instrumentos da Tua bênção na vida de muitos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, nos fortalece e nos aproxima de Ti. Que possamos sair deste momento de oração renovados, com o coração cheio de fé, prontos para obedecer a Tua voz e confiar que Tu és o nosso Deus provedor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Cordeiro, a nossa provisão e a nossa esperança. Amém. Chegamos ao final deste vídeo, e eu quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Hoje aprendemos que Deus prova a nossa fé, mas nunca nos abandona. Ele é Jeová Jiré, o Deus que sempre provê. Que essa palavra fortaleça o seu coração e te ajude a confiar ainda mais no Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima.